Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, agora na Espanha, 20 horas e 10 minutos, no Brasil, 15 e 10 da tarde. Gente, a BTC, depois que rejeitou transpassar de baixo para cima a linha superior da nuvem aqui no diário, voltou, tá retornando para dar um beijinho na mediana do canal de Keltner, que segue ali em 22.600. É normal, mesmo em movimentos ascendentes como esse, a gente estava basicamente circulando hora para fora aqui do canal de Keltner, ora pela banda superior, é normal ganhar um fôlego dando um beijinho aqui na mediana, como parece que é isso que vai acontecer. É bem provável que a BTC recue até 22.600, 22.700, que é onde está a mediana. Mas as três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima. A linha superior já incursionou para dentro da nuvem, a mediana também. A linha inferior vai fazê-lo no próximo candle. Na projeção, a nuvem segue estreitando. Na nossa banda de VWAP mensal, ainda não dá para ter uma noção da amplitude da banda de VWAP mensal, mas nesse momento a gente está levemente abaixo da VWAP mensal, que segue em 23.400, que foi a linha d'água, o patamar de virada da VWAP mensal. A gente está em 22.943. No gráfico das VWAPs, de uma maneira geral, a gente segue respeitando o script dessa canaleta virtual de alta, em que pese a gente está um pouquinho abaixo da VWAP mensal nesse momento, mas tá tudo embolado aqui, gente, ó, VWAP semanal com mensal, isso aqui tá tudo migrando em direção à VWAP anual, que segue ali entre 32 e 33. É possível e provável que a gente faça um pullbackzinho aqui em 28, 28.500, 29, que foi essa série de suportes que ficou na memória do mercado e que agora vai se comportar como uma resistência, formar um pullbackzinho para aí sim buscar a VWAP anual, que segue cedendo também, caindo ali para um patamar um pouco abaixo de 32 nesse momento. E no intraday, a BTC foi didática hoje. Vocês vejam que a gente lambeu a lower, voltou para a VWAP, lambemos a lower, voltou para a VWAP. A gente deu o sinal aqui, ó, na altura de 8h30, 9 horas, pegamos essa lambida aqui da lower e os sinais para o SDT todos fecharam rapidamente no retorno à VWAP. Gente, aqui no nosso gráfico mensal, vou até mostrar de novo o gráfico mensal. O candle que está se desenhando no gráfico mensal, que começou agora na madrugada de 31 de julho para 1 de agosto, cujo desenho só termina em 31 de agosto para 1º de setembro, está sendo fortemente engolfado pelo candle anterior. Isso aqui é um forte sinal de que vem uma reversão de tendência impulsiva, né? Depois de toda essa tendência corretiva, vem agora uma forte tendência impulsiva em razão desse engolfamento. Quando começa esse engolfamento no mensal, que é um gráfico que goza de uma inércia movimentacional muito brutal, vem uma reversão de tendência forte por aí. Vocês vejam que aqui no RSI estocástico não tem mais para onde cair, o gráfico está no zero. Agora o TSE no Brasil reafirmou que ele não vai retornar ao voto impresso e volta a falar do assunto, invocando novos modelos de eleições sem voto impresso, e está no radar do TSE o uso de blockchains. Gente, eu antevi essa possibilidade de uso de blockchains nas eleições brasileiras, já quando essa discussão se intensificou no ano passado. Eu avisei que a VeChain, ela é uma blockchain especializada para esse tipo de escrutínio. Enfim, agora o TSE fala em estudar outros métodos de eleições eletrônicas, mas sem o uso de papel. No caso, seria blockchain, uma eleição digital. E o real digital será lançado em 2023. O Brasil sai na frente e já o Banco Central já coloca uma data para lançar a CBDC, a Coin Bank Digital Currency brasileira. E o Brasil pode, de repente, sair na frente nessa revolução que vai ser a Web3. Vocês não se enganem que quando as CBDCs estiverem circulando, quando a gente entrar num Sky Scanner das DeFi, por exemplo, a gente vai... Nesse momento existem 88 bilhões de dólares bloqueados em DeFi. As redes, a gente pode até separar por rede, ó. A gente pode separar por Ethereum, ó, tem 57 bi só na rede Ethereum bloqueado em DeFi. Vocês não se enganem, quando chegarem as CBDCs,
vai surgir mais uma blockchain aqui, que vai ser a blockchain do Banco Central do Brasil, a blockchain do Federal Reserve, a blockchain do Banco Central Europeu, e esses 88 bi aqui de dólares bloqueados vai pular para 10 trilhões, 15 trilhões, 20 trilhões, quanto mais bancos centrais aportarem no mundo das CBDCs, mais isso aqui vai aumentando exponencialmente e mais liquidez a gente vai ver sendo alocada no mundo cripto. Não se engane, isso aqui é uma mega revolução, o que está se desdobrando, e o Real Digital agora, o Banco Central do Brasil sai na frente, colocando até data para lançar. E o Vitalik Buterin, o cofundador da rede Ethereum, disse que o metaverso do Facebook vai falhar. Ele cita uma série de razões para isso, mas fica no espectro da opinião pessoal do Vitalik Buterin. Uma empresa que vale 1 trilhão não pode, na minha leitura, ser desafiada dessa maneira, porque ele pode tentar várias vezes até conseguir. Mas, enfim, não é possível dizer que vai falhar algo que é orquestrado por uma empresa que vale na casa do trilhão. E a Coreia do Norte prepara o seu primeiro teste nuclear em 5 anos. Eu avisei que o mundo está vivendo um verdadeiro barril de pólvora, e é isso que a gente vê agora com esse teste nuclear propalado pela Coreia do Norte. E a Alemanha tem 3 meses para se salvar de uma mega crise energética no inverno que se avizinha. Lembrando, gente, que o inverno na Europa anglo-saxônica, a Europa Latina também tem um inverno duro. Portugal, Espanha, sul da França, Itália, mas não se compara ao inverno da Europa anglo-saxônica. E o Kremlin, o Vladimir Putin, pode estar preparando uma Kinder surpresinha para a Alemanha. Já estão falando até em lenha para poder salvar os alemães do frio. É a Alemanha voltando ao século XIX. E agora, se a Nancy Pelosi não visitar Taiwan, a China terá provado ao mundo que é ela que controla aquela ilha. E a Nancy Pelosi botou Taiwan numa situação absolutamente ridícula. Se ela agora, depois de ter avisado aos 4 cantos do planeta que iria visitar Taiwan de qualquer maneira, agora ela sentiu o poder e concretamente essas ameaças ultimadas pela China, que chegou a mandar o seu mandato. As forças militares chinesas ameaçaram a tal ponto que o Xi Jinping ligou para o Joe Biden, dando conta de que não garantiria a segurança da aeronave que acabou transportando a Nancy Pelosi para a Ásia. Ou seja, é uma situação bizarra. Não sei se ela vai ter coragem de visitar Taiwan. Se ela acabar visitando, eu espero sinceramente que ela não faça isso por ar, nem por meio naval, porque a ilha está cercada tanto por efetivo militar americano quanto por efetivo militar naval chinês. Vamos ver como esse imbróglio geopolítico vai se desdobrar. Se ela não visitar a ilha de Taiwan, tá provado para o mundo que quem manda lá é a China. Ou seja, gente, o mundo tá num barril de pólvora tremendo. A BTC tá resiliente, caminhando em direção ao nosso alvo mais imediato, que é a VWAP anual, que está ali entre 32 e 33 mil dólares. A gente está num claro movimento acumulacional. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.